Recentemente você deve ter ouvido falar na cidade de Mataraca, um município de cerca de 8.300 habitantes no estado da Paraíba, que iria receber um investimento de 9 trilhões de reais vindos da China. Caso você ainda não conheça os detalhes sobre esse investimento que a China faria, fique tranquilo, fique bem aí, porque a gente vai falar sobre o grande centro futurista que o Brasil quase teve graças aos investimentos chineses. Bom, a princípio essa parece uma ideia meio estranha, né? Que história é essa, né? A China investir tanto, né? Numa cidade no interior da Paraíba? Vamos por partes. O primeiro ponto a se entender é que a cidade, ao contrário do que muitos portais e veículos de comunicação citaram, não seria em nenhum momento comprada pela China. Não era assim que funcionaria. A realidade é que o país asiático tinha intenção de aplicar um investimento gigantesco de cerca de 9 trilhões de reais. Para você ter uma ideia, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, em 2023, foi de 2,174 trilhões de dólares, o que dá mais de 12 trilhões de reais. E a China queria investir cerca de 3/4 desse valor em uma única cidade. A ideia era transformar a cidade de Mataraca em uma metrópole futurista, com as melhores tecnologias e infraestruturas que os grandes centros tecnológicos do mundo podem garantir. Pois então, o que será que os chineses viram em Mataraca? Esse é um município próximo da fronteira entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Tem uma área de 174 quilômetros quadrados e possui um PIB de 230 milhões de reais. Os maiores lucros da cidade estão localizados nos setores do turismo e também na mineração, onde a cidade foca na exploração do titânio, um metal que tem muita valorização nacional e internacional. Observando o suposto potencial de uma pequena cidade que tinha uma grande produção interna, um grupo de investidores chineses, chamado Brasil CRT, passou a estudar a possibilidade do investimento trilionário na cidade. A ideia inicial era reformular toda a cidade através de uma ampla reforma na infraestrutura do município e também na implantação de um porto offshore, que são aqueles localizados extramargem, ou seja, que não estão diretamente ligados à terra. No dia 11 de dezembro de 2023, autoridades locais e representantes do governo federal assinaram um protocolo de intenções que marcaria o início da reconfiguração da cidade. A partir desse ponto, os habitantes e as autoridades da cidade passaram a ficar muito empolgados com o futuro da região. Parecia ser algo extremamente promissor e que mudaria as vidas de todos ali. Os problemas começaram imediatamente após a assinatura do protocolo. O primeiro ponto a ser questionado era esse valor exorbitante de 9 trilhões de reais, que equivalia a cerca de 120 vezes o PIB do estado da Paraíba e chegava a cerca de 70% do PIB do Brasil como um todo. Esse número passou a ser questionado por diversas autoridades regionais e federais, e então a promotora Ellen Veras Ximenes, do Ministério Público da Paraíba, solicitou à Prefeitura de Mataraca a documentação detalhada sobre o protocolo de intenções e outras garantias oferecidas pelo grupo chinês. Com o passar dessa investigação inicial, muitos outros pontos começaram a ser levantados, como a viabilidade desse projeto e a transparência dos investimentos e das pessoas envolvidas. Também foram geradas suspeitas que giravam em torno da possibilidade desse projeto ser um plágio de um outro projeto que vinha da Dinamarca para um distrito futurista em Shenzhen, no sul da China, e também foi questionada a existência da empresa Brasil CRT como uma entidade oficial na China. A partir de certo ponto dessa história tão mirabolante, as pessoas comuns passaram a se questionar sobre a realidade dessa obra. Afinal de contas, eram poucas informações que poderiam ser encontradas de forma fácil. O que seria de fato construído? Quanto tempo levaria essa obra? Como as pessoas, seus empregos e suas moradias seriam afetadas? Tudo isso começou a chamar a atenção principalmente dos moradores da região. Até mesmo de onde vinha esse investimento surreal, que superava o PIB coletado anualmente por diversos países do mundo, passou a ser questionado pela maioria das pessoas. Não existia nem mesmo um site ou um canal de comunicação por telefone para esclarecer essas diversas dúvidas. E com a soma dessas diversas questões, incluindo essas suspeitas, o grupo chinês Brasil CRT decidiu cancelar o projeto em Mataraca. Em entrevista, o representante do grupo, um homem chamado Jianing Shen, se recusou a fornecer detalhes sobre os consórcios envolvidos e encerrou suas declarações, sem uma resposta clara
sobre nenhuma das suspeitas, ou sobre o investimento trilionário que o grupo faria na cidade. Além de todo o avanço tecnológico e de infraestrutura, o projeto tinha a intenção de aumentar drasticamente o número de habitantes na cidade. A ideia era de 8.300 pessoas para 3 milhões, transformando Mataraca em uma metrópole incrível. Ainda mais se pensarmos que a população do estado da Paraíba era, na época, de pouco menos de 4 milhões de pessoas. Segundo o G1, em uma reportagem sobre a investigação que o Ministério Público da Paraíba estava conduzindo, caso fosse concluída, a obra prometia oferecer à cidade unidades residenciais, comerciais, industriais, serviços, lazer, universidades, colégios, porto, hospitais, estádios, ginásios, prédios públicos, clínicas, comércios, shopping, indústrias, meios de transportes modernos, metrô, agricultura e muitos outros benefícios, além de mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, somente dentro do período de construção. Desde essa época em que a obra foi cancelada, muito se especulou na internet sobre as reais intenções desse grupo e também de diversos outros investimentos em muitos lugares do mundo vindos da China. Algo que foi muito levantado por usuários das redes sociais foi a suposta e não confirmada relação desse projeto com a atual crise imobiliária da China. Segundo o portal Infomoney, essa crise já vem acontecendo no gigante asiático há alguns anos e é causada por um acúmulo de problemas. Alguns dos principais que podemos citar aqui são as consequências da pandemia da Covid-19 e também a redução da população em idade ativa, que na verdade tem sido uma questão extremamente problemática em diversos países do mundo. A população mundial está ficando mais velha. Ao mesmo tempo em que um ser humano está envelhecendo com mais saúde, logo vivendo por mais tempo, também está se reproduzindo menos. Ou seja, mais idosos e menos pessoas jovens. Logo, menos pessoas trabalhando e mais pessoas precisando de cuidados. Esse é apenas um pequeno parêntese dentro dessa situação complicadíssima. Ainda segundo o portal Infomoney, o modelo de negócios das incorporadoras chinesas é de pré-venda de moradias, que é uma estratégia arriscada, mas que funcionou bem durante a bonança dos tempos em que o país crescia a taxas de mais de 10% ao ano e com crédito farto. A questão é que esse modelo parece não funcionar mais como deveria. Aparentemente, centenas de milhares de chineses adquiriram moradias que não sabem se serão concluídas um dia. Ao que tudo indica, mais imóveis foram vendidos do que parece ser viável construir rapidamente. Dessa forma, muitas pessoas alegaram que o que aconteceu em Mataraca foi algum tipo de combate à crise na China. Dessa forma, então, será que podemos pensar que existiu algum tipo de pensamento ou iniciativa por trás desse investimento que tinha o objetivo de trazer chineses para o Nordeste brasileiro? Ou menos, reverter os lucros para combater os problemas da China? Precisamos ter muito cuidado com esse tipo de alegação. O que sabemos é que a empresa, de fato, teve uma iniciativa muito suspeita e que algo parece estar profundamente errado nessa história. Pensa comigo. Para um investimento tão grande, certamente foi preciso uma análise e um estudo muito sério. Algo tão sério não poderia ter um fim tão precoce e cheio de buracos nessa história. Você não acha? Comenta aí. Hoje em dia, cerca de um ano após o início das negociações com a cidade, a população parece ter voltado às suas rotinas tranquilas e pacatas, agora sem a visão de um futuro extremamente promissor que lhes foi prometido. Tudo que nos resta agora é imaginar o que seria dessa região e, por consequência, o que seria do nosso país caso esse investimento tivesse de fato acontecido. Custa nada a gente sonhar, né, com uma metrópole super avançada, um serviço público funcionando, hospital, metrô, todo mundo vivendo feliz, né? Vamos sonhar, um pouco de utopia não faz mal a ninguém.